No vídeo de hoje eu vou te ensinar como dar e como receber feedbacks e também vou te ensinar como usar a inteligência artificial para isso. Mas antes, deixa eu te contar uma historinha. Essa daqui é a Natália. E ela estava sentindo que ultimamente seu relacionamento com o Carlos já não estava mais tão legal. Eles tinham perdido um pouco a conexão, tinham caído um pouco na rotina. Então, para tentar voltar, voltar a ser uma boa relação, ela pensou em fazer um super jantar romântico para ele. E aí, então, ela combinou o dia, mandou aquele zap esperto pra ele, e chegou no dia, aquele super jantar. Os dois curtiram bastante. O Carlos chegou, nossa, é isso que te precisava. Eu te amo muito, meu amor. Mas na verdade, foi isso que ela pensou que ia acontecer. Porque o que aconteceu de verdade foi que o Carlos chegou e, ó, tava vendo esse golaço de falta do Memphis e nem deu atenção pra ela. Prioridades, né, rapaziada? Tô brincando, hein? Espero que minha namorada não veja esse vídeo. Mas aí, Carlos agiu certo? Natália agiu certo? O que você acha? Olhando que nem ia dar nada, a Natália chegou então e falou assim: Nossa, Carlos, você é um desgraçado, você não presta, você é um vagabundo, blá blá blá, mais um monte de palavrões. Isso que a Natália fez. Será que foi um bom feedback pro Carlos? Ou foi só um insulto que ela fez pro Carlos? E aí o Carlos, ouvindo tudo isso, virou pra ela e falou assim: Mas naquele dia lá, você também não fez nada. E esse feedback do Carlos ajudou em alguma coisa? Óbvio que não, ele foi muito vago também. Naquele dia lá, você não ajudou em nada. Que dia? O que ela fez? Fora que foi uma comunicação meio passiva-agressiva. Então, é uma forma de Mas percebe? Quantas vezes será que a gente também não faz isso no nosso trabalho? Muitas vezes a gente acha que tá dando feedback, mas na verdade não passa de um insulto ou algo que entra por um lado e sai pro outro. Por exemplo, você chega pra um cara e fala, nossa, tá trabalhando muito bem. Beleza, legal, é bom ouvir isso, né? Mas no que eu tô fazendo bem? O que eu posso estar melhorando? Ou, nossa, seu trabalho tá muito ruim, ou você é muito burro. Isso além de ser um assédio, né? Isso de ser algo ruim, não ajuda em nada, não tá justificando nada. Mas aí que tá, como é que eu faço então pra dar bons feedbacks? Como é que eu faço então pra realmente desenvolver as pessoas, trazer mais consciência pras pessoas? É isso que eu vou te mostrar no vídeo guia de hoje. E se você é novo aqui no canal e não sabe, os vídeos guia são vídeos bem completos que eu faço, onde eu pego o assunto e te entrego, cara, conteúdo realmente de qualidade, de valor, para que você saia daqui sabendo o que precisa fazer, tá legal? E se você também não me conhece, eu sou o Kim, eu sou meio chinês, sou meio japonês, com nome de cantor de K-pop, e hoje eu lidero um movimento que eu chamo de a geração que transforma, porque eu acredito que pessoas assim como você, a gente não faz parte da geração perdida que muita gente fala, mas sim, a gente faz parte da geração que transforma, são pessoas como você que vão fazer a diferença, então eu quero que você saia daqui inspirado e capacitado para ser um profissional impossível de ser ignorado. Demorou? E assim como todo vídeo do guia, eu sempre preparo um super material, guia e também resumo de livros, né? Um super material que, cara, não é obrigatório você comprar, você consegue acompanhar o vídeo normalmente sem esse material, mas poxa, comprando aqui, adquirindo esse material que tá num preço super acessível, você tá dando super apoio no canal, ó. Tem aqui os prompts pra você usar o chat GPT, tem todo aqui o tutorial para você dar bons feedbacks, que é o tema desse vídeo. Demorou? Mas então, bora aí pro vídeo. Pra gente começar, a gente tem que entender que tem dois tipos de feedback. Aqui no guia eu coloquei três, mas na verdade são dois. Primeiro, a gente tem o feedback positivo. E aquele feedback que a gente dá para poder reconhecer um bom comportamento, uma boa atitude, uma boa habilidade que a pessoa tem. E é sempre é o mais legal, a gente sempre tem que dar dando esse tipo de feedback. E depois tem um que não é tão legal assim de dar, mas super importante, que é o feedback de desenvolvimento. É quando a gente observa comportamentos negativos, atitudes negativas, e a gente, de certa forma, precisa dar consciência para a pessoa para ela poder se desenvolver mais. E por que é importante a gente dar bons feedbacks? Imagina que você está numa boa academia com bons professores, e não aqueles que ficam acompanhando a mulherada na esteira. Não, tô brincando. Mas vamos lá, imagina que você está na academia e está fazendo os seus exercícios, né? Olha como eu sou aqui maromba fazendo exercício. Muitas vezes, a gente começa a fazer o exercício, quando a gente não tem algum bom acompanhamento, a gente acha que tá fazendo tudo certo, estamos arrasando, tá até botando mais peso, né? Achando que tá fazendo tudo certo. Mas quando na verdade chega o professor e olha e te mostra que você tá fazendo tudo errado, você tá correndo o risco de se machucar e que fazendo o movimento certo, muitas vezes a carga que te colocou nem é ideal pra gente, tá realmente muito mais pesado do que deveria estar. Concorda? Mas a gente só conseguiu ter essa visão, a gente só conseguiu melhorar, começar a fazer o exercício de forma certa, quando alguém veio e nos deu um feedback. E agora que eu já sei como fazer o exercício, cara, agora eu vou voar, vou fazer certo e vou conseguir realmente evoluir. Pode ver, quando você treina com um personal, né, se você tiver a oportunidade de você vai alcançar seus objetivos muito mais rápido de quando você não tem um personal, quando você faz sem orientação. Por isso que é muito importante te dar feedback. Então, o feedback, ele serve para dar consciência para as pessoas, serve para poder desenvolver as pessoas.
como você quer que alguém faça algo certo, né? Que certo, se você for líder, se ela nem sabe que tá fazendo errado. Se ela nem sabe o que e como pode melhorar. Então, o feedback é como se fosse um guia, um mapa para ajudar a pessoa a ter mais consciência e clareza dos próximos passos. Portanto, se você for um líder, eu sempre recomendo você fazer isso, tá? É você, logo de cara, já deixar claro para todo mundo, dar atenção para todo mundo, que ele sempre vai ouvir de você quando ele tá indo bem e quando ele tá indo mal. Porque isso evita muito conversa de corredor, isso evita muita surpresa. Por experiência própria, até voltando ao assunto de relacionamento. Eu era aquele, aquele namorado muito bonzinho, sabe? E um dia, cara, eu sempre nunca falava nada pra minha ex-namorada, mas um dia eu cheguei e falei tudo. E ela foi pega de surpresa. Ela falou, tipo assim, por que você tá falando isso, sabe? Você nunca falou isso pra mim. Então, não seja esse namorado bonzinho. Não pegue as pessoas de surpresa. Sempre vá se comunicando, porque evita chegar nessa situação ruim. Conforme a pessoa vai recebendo feedbacks, vai recebendo orientações, ela vai melhorando e ela não é pega de surpresa. Quantas pessoas são demitidas de surpresa porque não esperavam, porque não tiveram bons líderes, sabe? Quantas vezes também a gente não tem paciência com as pessoas simplesmente porque a gente não deu feedback, a gente não deu treinamento. A gente quer que a pessoa melhore se ela não sabe o que precisa melhorar. Por isso é importante a gente sempre estar dando feedbacks, a gente sempre estar dando atenção, ter presença para as pessoas. Legal? Mas quando eu devo dar feedbacks? Quando a gente vai dar bons feedbacks? Bom, a todo momento que você vê alguém fazendo uma coisa legal, quando você flagrar alguma pessoa fazendo algo muito legal, vale a pena você dar um feedback para ela positivo. Vale a pena também, caso ela não for do seu time, caso você não seja líder, fala para o líder dela também da boa ação que ela fez. E quando a gente deve dar feedbacks negativos, é de desenvolvimento. É legal você marcar uma conversa com a pessoa em particular, um one-on-one para dar um feedback. Quando você vê que tem uma situação que não pode ser mais ignorada, é legal você também puxar a pessoa para falar. Quando você olha que tem um comportamento que ela pode melhorar também, é legal você puxar a pessoa para conversar, tá? A gente já vai falar mais sobre isso logo logo. E quando não é legal te dar feedback, às vezes em algumas situações, de fato, não é legal te dar esse feedback de desenvolvimento. Tem algumas situações que eu mapeei são, acho que uma, não vou falar que tá na ordem aqui do Notion, mais uma. Quando a pessoa ela já não tá bem emocionalmente, quando aconteceu um grande coisa na vida dela, às vezes não é legal te dar esse feedback logo de cara para ela. Quando também está sem tempo, né? Quando você está sem preparo, quando você não tem todas as informações, porque senão fica um feedback vago, fica também um feedback tipo rapidinho, não é legal também. Então é legal a gente se preparar antes, é legal a gente ter todas as informações, é legal a gente ter os fatos, os dados e também quando a gente já tem um plano de ação bem definido, tá legal? Ah, e que tá aqui também, né? Se tiver apenas impondo sua preferência pessoal, em vez de focar na necessidade de um comportamento mais eficaz por parte de outra pessoa. Então, não devemos dar nesse caso. E como de fato a gente pode dar bons feedbacks? Vamos ver? Segundo o livro, preciso saber se estou indo bem? Existem 10 elementos de um bom feedback. Quais são os elementos? O primeiro deles, elaboração de um plano. Então, a gente tem que ter um plano de ação, um plano bem fundamentado para ajudar a pessoa a se desenvolver no que você está dando feedback. Porque senão, cara, beleza, eu sei que eu vou melhorar nisso, mas como que eu vou melhorar nisso? Ah, mas eu não sei criar um plano. Poxa, hoje já tem ChatGPT para te ajudar a fazer um plano para ajudar o seu liderado ou a pessoa. Abordagem específica. Então, você tem que, de novo, ser claro o seu objetivo, usar exemplos específicos, senão fica muito vago. Você está trabalhando muito mal. Beleza, mas mal no quê? O que que eu tenho que melhorar? Não, é porque, de fato, no seu atendimento para as pessoas, você não está prestando atenção, você está sendo meio rude. Ah, sim, ainda está um pouco vago, mas eu já estou tendo um pouco mais de clareza sobre o que eu preciso melhorar. Foco no comportamento, tá? Então é sempre, a gente vai sempre ressaltar e exaltar o comportamento da pessoa. Nunca é pessoal, é mais o comportamento da pessoa. A gente não vai chegar e falar que a pessoa é, sei lá, que a pessoa é burra. Não, a gente vai falar que o comportamento dela de, não sei, de falta de atenção aos detalhes que tá atrapalhando. Então a gente vai focar nisso, na falta de atenção aos detalhes, tá legal? Escolha a data e local. Então é super importante você chegar e marcar para a pessoa que você vai estar dando feedback, porque senão pode acontecer aquilo, de entrar por um lado e sair do outro. Ah, nossa, você está trabalhando. Ah, nossa, tem que prestar mais atenção, hein? Soa como se fosse aquela bronca de mãe, sabe? Que muitas vezes a gente só, infelizmente, a gente acaba ignorando. Então você tem que marcar um local, porque aí mostra seriedade, mostra que realmente você está
tá querendo dar o feedback para a pessoa. Feedback relevante, então o feedback ele deve concentrar-se em acontecimentos recentes e significativos, tá? Não adianta nada também, igual naquele exemplo que eu dei no início, do Carlos falar, nossa, aquele dia, cara, aquele dia já passou em muito tempo, sabe? Que dia, sabe? Então, não perca o time, né? O tempo para dar o feedback. Até por ler um feedback equilibrado, que é o que eu falei. Então a gente tem que ser justo, sabe? Sempre dar feedback positivo quando fez algo bom e feedback negativo quando fez algo ruim. Tem muita gente que só dá feedback positivo ou só dá feedback negativo. Não, a gente tem que ser justo, porque sendo justo, até as pessoas vão começar a te respeitar mais, porque elas sabem que de fato você está sendo justo com elas. Técnicas eficientes, então seja direto, mantenha o foco nos pontos mais importantes e evite rodeios. Estilo eficaz, então ou seu estilo próprio dar feedback, sendo honesto, direto, mas também respeitoso. Lembrando, a gente tem que estar respeitando a pessoa, a gente está, digamos assim, orientando o comportamento que ela teve. Descrição do sentimento, então expressa o sentimento de forma apropriada do que você está sentindo e também ouvir, isso aqui é muito importante, tá? Feedback, ele não é um monólogo. Você também tem que ouvir o outro lado da pessoa, você também tem que ouvir o que a pessoa está falando, tá legal? Como eu disse, não é um monólogo, não é só você chegar, falar, expressar e falar tudo. Não, você tem que também ouvir o lado da pessoa. Então, dito isso, né, como que a gente se prepara para dar um feedback? Primeiro que você vai fazer é definir claramente qual é a sua intenção, qual é o seu objetivo com o feedback. O que você quer com esse feedback? Ah, eu quero fazer um feedback positivo, reconhecer o comportamento de comunicação da pessoa para que ela continue usando mais esse bom comportamento. Ah, eu quero que ele tem que melhorar nesse quesito aqui. Então tá, esse é meu objetivo, essa é a minha intenção. Preparação. Não chegue na reunião de feedback despreparado. Então, reúna todas as informações disponíveis sobre a postura adequada ou inadequada. Quando você estiver se preparando também, começa a refletir, tipo, o que eu posso fazer caso a pessoa que eu tô dando feedback discorde de mim ou apresente uma prova contrária. Então vai com suas cartas na mangas também. Crie um plano de discussão, então anote os assuntos a serem abordados e também já preveja a reação dos funcionários. Pense em possíveis pontos que ele pode abordar e já se prepare respostas de antemão. Então, de novo, né? Se prepare, vá com antecedência, né? Faça essa preparação. E também, como eu disse, prepare-se para ouvir, que o feedback não é um monólogo. Dito isso, como que eu faço para dar um feedback positivo para a pessoa? Vamos ver alguns exemplos? Um exemplo de feedback positivo. Vamos supor que, cara, você tá vendo que a Paula, ela tá se comunicando muito bem na sua. Então, primeiro ponto, né? Conectar com a intenção de dar feedback. Paula, hoje quero conversar sobre a última reunião de vendas que tivemos. Então, de novo, você já tá deixando claro para ela que você vai dar um feedback e que você quer falar também você já deu contexto específico para ela. Elogiar que foi bem feito, ó. Gostei muito da sua apresentação. Você conseguiu transmitir os dados de forma clara e envolvente. A maneira como você contou a história por trás dos números foi excelente e realmente ajudou todos a entender o contexto. Acho que essa abordagem mais personalizada e menos convencional fez a diferença para a equipe. Então, de novo, ó, você está elogiando muito mais o comportamento que ela teve, destacando a comunicação, destacando a forma que ela está fazendo as apresentações. Então, ó, destacar o impacto positivo e o comportamento. Com a sua comunicação, você conseguiu engajar todos, mantendo o foco e facilitando a compreensão dos resultados. Sua comunicação, de novo, ó, foi muito eficaz e teve um impacto positivo na reunião, criando um ambiente colaborativo e produtivo. E aqui, para encerrar, encoraje a continuidade. Continue assim, porque essa sua forma de comunicar, de novo, ressaltando a comunicação, faz toda a diferença. Tenho certeza que sua habilidade de engajar a equipe vai contribuir muito para o sucesso das próximas apresentações. Então, de novo, como que eu faço para dar um feedback positivo? Intenção, pego todos os fatos, né? Eu sou mais específico na hora de dar o feedback, ressalto o comportamento que ela teve, então, ressaltar o comportamento que a pessoa teve, fala do impacto positivo que esse comportamento gerou e encoraja a continuar com esse comportamento, tá bom? Porque é legal sempre ressaltar o comportamento? Porque tem a tendência dela utilizar mais esse bom comportamento em outras atividades e em outros lugares, tá legal? Então, de novo, conecta com a intenção de dar o feedback. Qual que é a sua intenção? 2. Fala o que foi legal, ressalta o comportamento, destaca o impacto positivo, né, para a pessoa saber o que foi legal e também encorajar a continuar, tá legal? Feedback positivo é fácil, é gostosinho de dar, e eu sempre recomendo você dar o feedback positivo para as pessoas. Mas agora, vamos para aquele que é mais complicado, que é o feedback de desenvolvimento. Feedback de desenvolvimento. Não é fácil de dar, é uma conversa difícil. Muitas vezes a gente tem medo de dar esse feedback, não é? Porque a gente tem medo de não agradar a pessoa, a gente tem medo de entrar nesse conflito, mas como a gente já viu, é importante. A gente quer
Se você é justo com as pessoas, sempre tá dando feedback positivo, mas também mesclando com negativo, as pessoas vão conseguir compreender melhor. E como é que eu faço para dar o feedback de desenvolvimento? É o mesmo caminho que o feedback positivo. Eu vou chamar a pessoa, né? Deixar claro que é um feedback, então deixando a minha intenção. Eu vou falar do que aconteceu, eu vou ressaltar o comportamento negativo e também vou explicar a consequência desse comportamento negativo. Só que no fim eu vou acabar criando também um plano de ação para a pessoa. Tá legal? Vamos ver aqui o exemplo para ficar um pouco mais claro para você. Então, ó, primeiro, vamos ver essa situação que você não deve abordar. Ó, vamos supor que o João é um funcionário que, cara, aquele cara que na reunião tá toda hora atrapalhando as pessoas, tá toda hora não deixando ninguém falar. Você chegar pro João e falar assim, ó, João, uma pessoa reclamou na reunião que você sempre interrompe. Várias outras pessoas também mencionam isso. O que você tem a dizer sobre isso? Se eu começar com essa abordagem, percebe que o João ele já vai chegar na defensiva contra mim, correto? Então é melhor a gente já, de novo, seguir os passos que eu falei para abordar o João da melhor maneira. Então, ó, primeiro, conectar com a intenção de dar feedback. João, você sabe que estamos aqui para conversar sobre a última reunião. Primeiro, quero compartilhar a informação que eu tenho, depois ouvir seu ponto de vista. Por fim, podemos discutir o que fazer? O que você acha? Aqui é uma abordagem que, ó, quero te dar um feedback sobre a reunião, né, a última reunião. Eu vou te mostrar o que eu tenho, mas também estou disposto a te ouvir. Lembra, feedback não é um monólogo. Então, essa abordagem, digamos assim, é uma abordagem mais equilibrada e justa. Tá legal? Então vamos lá, apresentar, vou dar. Lembrando, o feedback tem que ser específico. Então, eu vou contextualizar o João e falar o que eu observei, tá? Percebi que, durante a reunião, você interrompeu os colegas. Aqui eu poderia até ser mais específico, né? Durante a última reunião de vendas, blá blá blá, você interrompeu os colegas algumas vezes enquanto estavam falando. Por exemplo, quando a Maria estava apresentando sua ideia sobre o novo cronograma, você interrompeu por 3 vezes. Qual é a sua opinião em relação a isso? Tá vendo que aqui, eu bem específico, eu falei exatamente o que ele fez, e quando ele fez e como ele fez. E aqui também tô dando margem para ele falar, qual que é a sua opinião em relação a isso? Ele vai falar, de fato, acho que eu não percebi, ou, nossa, a Maria tava dando umas ideias muito erradas, por isso que eu queria falar logo, coisa nesse sentido. Então, o terceiro ponto, explicar o impacto do comportamento. Quando isso acontece, a conversa perde o ritmo e as ideias das pessoas ficam incompletas. Isso pode criar um ambiente de desconforto e até desmotivar os colegas a continuarem. Além disso, acaba prejudicando a fluidez da reunião e o aproveitamento de todos da equipe. O que você acha que pode fazer para melhorar isso? E aí, você vai deixar a pessoa falar: eu acho que eu posso ficar quieto. Então eu não vou falar mais. Também não é legal para esse caminho, né? Aqui a gente pode até incentivar, falar: João, você sempre tem boas ideias, é sempre legal te ouvir, né? Mesclar com um pouquinho do feedback positivo. E o que você acha que pode começar a fazer em relação a isso? Então percebe que aqui a gente já está começando a construir um plano de ação. E muitas vezes o óbvio também precisa ser dito. Então você poderia falar: gostaria de sugerir que, quando tiver uma ideia, você anote seus pontos e aguarde a pessoa terminar de falar. Se precisar, você pode levantar a mão para sinalizar que quer contribuir. Isso garante que todos podem se expressar e que a reunião seja mais produtiva e organizada. Que tal? Beleza, acho que sim. Então, vamos resumir esse plano de ação? Então, tá com uma ideia, espera um pouquinho, anota e depois você levanta a mão para poder contribuir. Ou outras coisas também que ele acabou de falar. Então, beleza. Mas o feedback, pessoal, ele não é só você chegar e largar a pessoa. Não, tem que ter um acompanhamento. Por isso que é legal a gente marcar depois uma reunião de acompanhamento. Vamos marcar uma conversa em 2 semanas para ver como está indo? Tenho certeza de que com esses ajustes a reunião vai fluir de forma mais eficaz e colaborativa. Então é isso. O plano de ação sempre é legal você marcar uma próxima reunião com a pessoa para que ela de fato, para que a gente veja a evolução da pessoa. E aí depois de, sei lá, de 3 feedbacks não tá dando certo, e aí chega um momento da gente ver, cara, será que ele realmente está no lugar certo? O que eu preciso fazer para desenvolver? Ou será que eu tenho que demitir essa pessoa? E aí sim, a gente vai vendo, tá? Mas é super importante a gente marcar essa próxima reunião, beleza? Deu para entender mais ou menos como dar um feedback de desenvolvimento? Primeiro, a intenção, deixar claro que é um feedback de desenvolvimento e também estar aberto para ouvir o que a pessoa tem a falar. Depois, apresentar o comportamento observado sendo bem específico, né? Sendo bem específico. Explicar também o impacto negativo e, por fim, criar com ele o plano de ação e marcar a reunião de acompanhamento. Beleza? E como que eu faço para receber um feedback também? Então, sempre mantenha uma atitude positiva, encare o feedback, inclusive negativo, como uma chance de melhorar. Saiba ouvir,
Então escute atentamente, não tenta ficar se justificando tanto, tá? Não fique tanto na defensiva, mas se o feedback for muito vago, se a pessoa que tá dando feedback não assistiu esse vídeo, ele vai te dar um feedback muito vago, pede para ele exemplo, pede para ele dar mais clareza sobre esse feedback, tá? Porque só assim você de fato vai melhorar. Assuma responsabilidade, então, ao invés de justificar os erros, assuma a responsa e mostre que está disposto a melhorar. E agradeço pelo feedback que você recebeu. Para quem adquiriu o guia, eu ainda preparei esse exercício para te ajudar na questão de condução do feedback. Então, tem mais ou menos aqui um checklist. Toda vez que for preencher um feedback, você pode preencher esse checklist. E também tem um exemplo já preenchido sobre como dar esse feedback. Mas basicamente aqui no checklist, né, que você vai preencher, tem tudo que a gente já conversou. Então, o nome de quem vai receber o feedback, um resumo, então faz um breve resumo do feedback e destaque que será positivo, desenvolvimento ou corretivo. Aí, evidências e dados que você irá apresentar, então coloca aqui todas as evidências. O comportamento, né, escrever o comportamento de forma clara e objetiva sobre o problema que está causando, sugestão de plano de ação, data de retorno e perguntas que ele pode ter para a gente já se preparar para esse feedback. Legal? Como eu disse, também tem duas formas de você usar o checklist aqui. Tem duas formas de você usar o ChatGPT e o Notebook LM para isso. Tem esse prompt bem grandão aqui, ó. Vou deixar aqui para caso você queira copiar. Então, ó, usa aqui o Google Lens, que você consegue copiar o texto do vídeo mesmo, tá? Então, se quiser copiar esse prompt, pode copiar, que ele é bem grande. Pausa o vídeo e vai copiando. E copia aqui, copia esse feedback, ó, até descendo um pouquinho aqui para você copiar. Mas basicamente o que ele vai fazer? Você vai colar o seu feedback, ele vai analisar os 10 pontos de um bom feedback e vai te sugerir melhorias. Eu já fiz ele aqui. Inclusive, eu colei o feedback que eu recebi uma vez e que eu fiquei muito bravo. E o feedback que eu recebi foi tipo, nossa, tenho percebido que o seu trabalho ultimamente não está bom. Você está desmotivado e não está mais entregando como antes. O que aconteceu? Recebi esse feedback e fiquei muito bravo na pandemia, tá? E aqui ele vai me dar, ó, esse feedback aqui realmente não tá bom porque ele tá vago, não tem um plano concreto, a abordagem não tá específica, não está bom, é muito vago, foco em comportamental, então o feedback não se concentra em comportamentos, não escolheu o local, não tá equilibrado, não tá relevante. E aí ele pergunta aqui, ó, deseja que eu gere um feedback melhor ou aprimore? Eu coloco aqui aprimore. Então, para isso eu preciso que você responda. Me dê exemplos específicos, pontos positivos, impactos no trabalho, contexto pessoal e objetivo do feedback. E aí escrevi, né? Tipo, demora nas entregas, baixa participação nas reuniões, sempre comprometido, entrega bem, poderia entregar melhor. E aí sim, com base nisso tudo, ele me deu aqui um feedback melhor. Então, testa esse promptzinho aqui para você melhorar os seus feedbacks, tá? Eu não li ele porque é um prompt muito grande, mas tem uma outra maneira fácil também, que é você jogar aqui no Notebook LM, tá? Aqui que eu fiz no Notebook LM. Basicamente, adicionar fonte. Coloquei colar texto. Eu vim e colei esses 10 passos de como dar um bom feedback, que são esses passos aqui. Pode copiar também com o Google Lens ou pausa aí copia, e depois você cola lá. Eu vim aqui, colei aqui como fonte e escrevi, ó. Me ajude a dar um feedback para um funcionário que sempre está chegando atrasado. E ele fez aqui, né, seguiu os 10 passos, mas eu pedi, ó, me dê um exemplo prático. E ele me deu um exemplo e eu gostei bastante também do exemplo que ele me deu. Então essa é uma forma de você estar usando as IAs para te ajudar no seu feedback. Tanto o prompt, que você vai copiar e vai colar o seu feedback, e o prompt vai analisar segundo os 10 passos, mas também você pode fazer esse mesmo comando no Notebook LM e ver o que ele vai dar. Aqui também eu vou ter alguns materiais de referência, né? Então tem esses 2 livros que eu usei como base, esse TED Talk que é muito legal para você assistir também e dar melhores feedbacks. Bom, me conta aí o que você achou desse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido a como dar bons feedbacks, que você use mais essa ferramenta e com certeza vai ajudar a contribuir mais com as pessoas ao seu redor, tá legal? E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza também que você vai gostar das outras aulas do guia que eu tô fazendo. Então já tem o guia aqui do LinkedIn e também tem esse resumo do livro Mostra o Seu Trabalho. E é isso, te vejo nos próximos vídeos, hein? Valeu!